Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje eu vou fazer um exercício que eu passei para vocês, ainda sobre perspectiva isométrica. Vocês devem lembrar desse desenhozinho aí da escada. Eu fiz um esboço inicial para mostrar a vocês algumas medidas para a gente tentar reproduzir juntos nesse vídeo, certo? Então aqui nesse desenho que a gente vai tentar fazer agora, eu coloquei algumas medidas das dimensões dessa escada. Então, como vocês podem observar, ó, eu tenho uma altura 60, esse comprimento de 60 e essa largura da minha escada de 25, né? Então, tenho também a altura desses degraus, que a gente vai ter aqui iguais a 20, essas três alturas. E tenho também esse comprimentozinho aqui do degrau que vai ser igual a 20, certo? Nesse desenho, eu fiz nessas medidas, mas por motivo de visualização, para ficar mais visível para vocês, eu vou estar fazendo a medida duas vezes, essa medida desse desenho. Então, ao invés de 60, eu vou fazer 120, certo? Ao invés de 25 aqui, eu vou fazer 50. E ao invés de 20, eu vou fazer 40. Então, só multiplicarei por 2. Tranquilo? E aí, quando vocês forem fazer, vocês ficam a critério de vocês, se vão fazer na medida menor ou na medida maior. Eu vou fazer maior para que fique mais visível, mais fácil de vocês visualizarem, ok? Então, já fixei minha folha. Minha folhinha aqui já está fixada, como a gente já viu nas aulas anteriores. Tranquilo? Já fiz os meus 3 eixos isométricos, como a gente também aprendeu, aí mais clarinho, que eu fiz com grafite. E a gente vai construir o nosso prisma auxiliar. Como vamos construir esse prisma? Através das medidas que nós temos. Então, eu preciso construir um prisma com medidas de, no meu caso, 120 de comprimento, 120 de altura e 50 de largura, não é isso? Então, eu vou fazer isso. Antecipadamente, eu já fiz a marcação dessas medidas aqui no meu papel. Então, nesse comprimento do meu eixo, eu já marquei um ponto que é de 120 milímetros, ou seja, 12 centímetros, certo? Então, fiz essa marcação nesse ponto. Aqui na minha altura eu também fiz uma marcação, ó, que está aqui de 120 milímetros, que é a mesma coisa que 12 centímetros. E aqui nesse comprimento, nessa largura, nessa dimensão, eu fiz a marcação de 50, referente a essa medida aqui. Tranquilo? E aí eu vou fazer o meu prisma auxiliar com base nessas medidas. Primeiro ponto que nós vimos, sempre construir o prisma auxiliar. A partir dessas medidas, eu levo o meu esquadro até o ponto, traço essa minha linha vertical, certo? Traço a minha outra linha vertical desse ponto. Beleza? Porque aqui eu fechei essas duas medidas, de comprimento e da largura. E vou fechar minha outra medida aqui, dessa altura que a gente tem também de 12, 120 milímetros. Então, eu levo até aqui, ó. Traço. Utilizando o meu esquadro. Invirto a posição dele para traçar essa outra linha isométrica. E em cima a mesma coisa. Lembrando, pessoal, ó, aquilo que a gente vem sempre falando. Para eu traçar esses meus 2 eixos inclinados, eu sempre vou usar essa posição nesse sentido, com o meu esquadro apoiado sobre a régua, e depois inverto com o mesmo lado que estava apoiado, só que com a inclinação contrária, como a gente pode ver. Beleza? Então, sempre assim. As linhas para fechar nosso prisma, como é que eu faço? Mesma coisa, vou puxar essa de cima aqui, nesse sentido.
para que ela fique paralela a essas linhas e que elas sejam linhas isométricas, sempre tenho que apoiar, ó, meu esquadro lá de 45 e utilizar aqui, ó, como apoio para que eu consiga chegar até o ponto que eu desejo. Levo ele até lá e traço. Lembrando que essas linhas são as linhas que vão nos auxiliar. Depois a gente vai apagá-las. Então, por isso que a gente está fazendo elas passando das nossas medidas. Beleza. Levo até o outro ponto que a gente tem aqui, ó. Levei até o ponto que eu desejo. A partir dele eu traço. Então a gente observa aqui, ó. Dessa forma eu já tenho o meu prisma auxiliar que vai me servir para fazer a nossa escada, né? O nosso desenho, nossa figura em perspectiva. E a partir de agora o que é que eu preciso fazer? Eu vou marcar os pontos onde a gente vai ter os nossos degraus. Ou seja, eu tenho que, observem nesse desenho, que eu tenho que garantir que essa medida seja de 20, essa de 20 e essa de 20. Assim como essas medidas aqui sejam também de 20. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou fazer o seguinte. A partir do meu prisma auxiliar, eu posso, com o auxílio de uma régua, marcar esses pontos. Então, eu pego uma régua qualquer e eu venho marcando os pontos onde eu vou ter as mudanças de linhas, no caso dos meus degraus. Nesse meu desenho, como vai ser o dobro desse desenho que eu fiz aqui menor, esse comprimento aqui do meu degrau vai ter 40. Então, eu posso dividir essa minha medida aqui de 120 em 3. E eu terei 40, 40 e 40. Vamos fazer isso? Coloco aqui minha régua, ó, 120 a medida. E aí vou 40 milímetros, marco aqui, ó. 80 milímetros, que é mais 40, marco aqui. E 120. A mesma coisa eu vou fazer na minha altura. Como que eu faço? Mesma coisa. Venho aqui, tenho 120 no total e eu vou dividir 40, 40 e o 120, já aqui no final. Beleza? Então, se vocês não estão visualizando, vou escurecer um pouco mais aqui nessas medidas. E a partir delas, eu inicio. Desse ponto aqui, eu vou ter uma linha vertical, né? Só o degrau descendo. E aí eu também vou fazer linhas inicialmente auxiliares. Ó. Desse ponto, eu faço uma linha. Passando aqui, ainda sem me preocupar com a medida. Essa outra aqui, faço a mesma coisa. Vai ser o nosso segundo degrau. Então, ele vai começar mais ou menos daqui até um ponto mais embaixo, certo? E aí eu faço a mesma coisa com minha escada, meus batentes aqui, ó. Se meu degrau ele desce aqui e nesse ponto é o ponto onde ele muda de direção minha linha, então eu venho até o ponto onde eu marquei, que é referente a essa altura de 40, e traço. Mesma coisa, ó. Eu venho até a outra marcação que eu tinha, nesse ponto, e traço. Então, observem aqui no desenho que eu construí já essa minha face aqui, esse meu lado. Eu construí esse degrau e com isso eu tenho a construção dessa minha face por completo. Tranquilo? Então, o que que eu vou fazer agora para
facilitar a visualização, eu vou escurecer um pouco essas linhas e depois a gente, no final, escurece com uma caneta de tinta para vocês visualizarem melhor. Bem, aqui nós temos o nosso degraus. Nossos degraus aqui. Beleza, né? Tranquilo? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos precisar construir as outras faces. Essa face do lado esquerdo aqui, ó, vocês veem que baixo é o traçado linhas isométricas no sentido desse meu eixo inclinado. Então, eu vou fazer isso já. Trago aqui no lápis para o ponto, ó. Finalizo nesse ponto. Nesse ponto aqui, eu finalizo. Tracei. Posso escurecer aqui as minhas linhas na vertical. Nesse sentido. Também escureço minha linha na vertical nesse sentido, e aí eu finalizo minha face. A face de cima, como é que eu finalizo? Da mesma forma, construo minhas linhas isométricas no sentido dos meus eixos, não é isso? Então levo até lá em cima, ó, e aí eu traço essas minhas linhas isométricas nesse sentido. Tracei essa, depois traço a lá de cima. Beleza? Tranquilo, vou escurecer aqui para ficar mais destacado no nosso desenho, essas linhas. Beleza? Então, sempre trabalhando com as técnicas que a gente aprendeu de manipulação dos nossos instrumentos, né? Dos nossos quadros, bem apoiados na nossa régua paralela, que está fixada na mesa, porque isso vai facilitar o nosso desenho, né? Então, fazer com que nosso desenho ele saia da melhor forma possível. Como vocês observam aí que a gente tem já a traçagem das faces, e para isso, para finalizar, a gente precisa... Estou escurecendo aqui, lembrando, estou só reforçando as linhas para vocês visualizarem melhor aí no vídeo, que pode ser que pelo vídeo fique um pouco claro, por isso que eu estou escurecendo essas linhas. E agora, o que é que a gente faz? Escurecer essas linhas, a gente precisa finalizar esses contornos aqui, né? Que é justamente o recorte que a gente vai ter do prisma para formar nossa escada. Como é que eu faço isso? Fazendo a mesma técnica que nós fizemos. Eu vou precisar descer linhas verticais desse ponto. Nós temos linhas verticais, observem, que vão descer desse ponto e vão se encontrar com as linhas isométricas que vão desse ponto a esse. Ou seja, o próprio uso dos esquadros, da forma que a gente está utilizando, ele vai fazer com que nós encontremos esse ponto de encontro das nossas linhas. Tranquilo? Então, vou fazer o mesmo esquema. Desse ponto aqui, eu vou traçar uma linha mais clara na vertical, e vou traçar a minha linha isométrica aqui, ó, desse ponto até encontrar com a de lá, beleza? Vou usar esse esquadro auxiliar para me levar até o ponto para eu subir aqui, ó. Tracei. Então, observem que a gente já tem essa medida aqui que nós fizemos igual a essa, justamente porque estamos utilizando da maneira correta os esquadros. Depois que eu faço isso, traço novamente, utilizando o meu esquadro aqui de 60, ó, essa linha partindo desse ponto, uma linha isométrica, ó, traço aqui. Mas e a medida, professor? Não preciso, porque eu já tenho a medida
No momento em que eu utilizo o esquadro, ó, eu já sei que ela parte desse ponto, com essa inclinação, então eu vou e ó, levo ele até o ponto de encontro com a linha. Então levo aqui sempre com cuidado para não tirar da base o meu desenho, para que meu esquadro ele não saia do apoio aqui da minha base, e aí finalizo esse outro degrau. Esse aqui, como é que eu finalizo? Da mesma forma, ó. Trago o meu esquadro de 60, que é ele que dá essas minhas linhas isométricas inclinadas, traço uma linha do ponto de encontro desse vértice aqui, eu traço a minha linha vertical. E quando eu traçar a última linha, que é essa aqui, essa última linha, basta eu utilizar o esquadro da mesma forma, na posição correta, e traçar essa linha no sentido da linha isométrica. E com isso, eu finalizo todas as linhas. E aí, ao término, eu posso vir e escurecer todas as linhas. Como eu posso fazer isso? Posso traçar, ó, todas as linhas que tem o mesmo sentido aqui, ó, das linhas isométricas no esquadro. Então, aproveito e saio traçando, ó. Mais forte aqui, mais forte aqui. E aqui também mais forte. Beleza? Vamos lá, finalizar aqui. As linhas verticais, a mesma coisa. Desse ponto para esse. Minhas linhas verticais. Daqui para cá, minhas linhas verticais. E as linhas no outro sentido que ficaram mais claras. Eu esqueci aqui de reforçar. E com isso eu tenho a finalização do meu desenho. O que a gente precisa fazer depois? É o reforço das linhas, como eu fiz aqui para vocês, né? Que eu vou fazer com uma tinta, uma caneta de tinta, e apagar minhas linhas auxiliares, tranquilo? Então eu vou fazer isso e depois a gente finaliza. Então, pessoal, aí a finalização do desenho, para melhor destacar as linhas, eu fiz com uma caneta com traçado um pouco mais forte. E aí, ao final, vocês observem que as linhas auxiliares, elas vão ser mais finas, né? E vão servir justamente só para a gente fazer o nosso prisma, a marcação dos pontos onde a gente vai precisar fazer as nossas alterações aqui do prisma, né? Nossas linhas, no nosso caso dos degraus, mas podia ser a linha para a gente ter o posicionamento de um rasgo, de um rebaixo, de um furo. E para isso a gente precisa fazer a marcação sempre, justamente para que a gente possa definir onde vai ser cada linha, onde vai ser traçado cada linha. A gente vinha fazendo nossos desenhos sem nos preocupar ainda com as medidas, com os pontos, mas esse desenho eu mostrei para vocês como que a gente pode fazer nosso desenho em perspectiva, fazendo as medidas corretas do nosso desenho. Nesse caso eu ampliei esse desenho que eu mostrei para vocês aqui, multiplicando por 2 cada medida, tranquilo? E aí no final, ó, quando eu finalizar meu desenho, basta eu pegar uma borrachinha, onde tiver essas linhas auxiliares, eu vou apagando, né? Então é interessante que a borracha seja uma borracha que não manche, né? Que aí às vezes é um problema, que você faz um desenho muito bem feito e quando vai usar a borracha, você acaba manchando o desenho, né? Então aí não é legal. Importante que você tenha uma borrachinha que você possa utilizar e fazer o desenho de vocês. E aí eu uso um pincelzinho, ó,
só para tirar a borracha que ficou aqui. Fiz um pincelzinho e aí meu desenho fica ok, fica pronto, sem as minhas linhas, né? Posso usar uma borrachinha aqui para tirar o que ficou, se não tirei da forma correta, e aí finalizo o meu desenho, tranquilo? Então observem cada detalhe desse vídeo, tentem reproduzir, tentem fazer de maneira correta, observem se as linhas elas não estão tortas, uma em relação à outra aqui, principalmente as linhas verticais, todas as linhas elas estão na mesma direção. Às vezes, se você inclinar um pouquinho esse quadro, o que acontece? Ela fica uma linha não isométrica, diferente. Então eu vejo em alguns desenhos, em algumas listas que vocês me mandaram, que em algumas situações quase todas as linhas estão corretas, mas uma delas está um pouco torta, provavelmente porque você não teve cuidado e acabou posicionando esse quadro de maneira errada, beleza? Então é isso, tentem fazer, reproduzir o vídeo e aí a gente eu vou continuar mandando alguns exemplos de perspectivas isométricas para que vocês possam também acompanhar, tirar algumas dúvidas, beleza? Então é isso, bons estudos e vamos seguindo aí no aprendizado do desenho técnico.